Recebo o meu querido amigo Luciano Elia, saudade de você. Por onde você anda, Luciano Elia, no seu estúdio aí? Pode abrir o seu áudio, eu já vou passar a palavra para você. Antes de dizer que o Luciano Elia é professor titular de psicanálise da UERJ, coordenador do programa de mestrado profissional em psicanálise e políticas públicas. Não sei se está atualizado isso aqui, você me corrija depois, querido Luciano. Chefe do departamento de psicanálise do Instituto de Psicologia da UERJ, autor de vários livros, enfim, uma figura sempre muito querida e muito importante para debater o Brasil e as questões da ordem do desejo no mundo todo. Olha que bonito. Tudo bom, meu querido Luciano? Tudo bem, Conde. Saudades são recíprocas, né? Eu há muito tempo não tinha oportunidade, o prazer de estar com você aqui, então eu estou celebrando também por isso nesse reencontro, né? Já teve conversas muito agradáveis e produtivas aqui anteriormente, então eu quero saudar você, por celebrar esse reencontro e os que nos acompanham aqui também. Dando um bom Vamos lá, vamos para um papo. A gente está precisando muito. No período Bolsonaro, meu querido Luciano Elia, a gente chegou num tal nível de degradação do país e acho que uma crise subjetiva sem precedentes também, que a gente precisou, em grande medida, invocar a psicanálise para tentar se desvencilhar de certos desafios de análises que a gente tinha de fazer. Como é que está o Brasil hoje para você? O bicho é feio ainda, né? Fala um pouquinho do plano da tua visão da subjetividade humana no Brasil. Bom, você tem toda a razão. A gente teve um período absolutamente, né, devastador, enfim, miserável, em todos os níveis, todos sabemos disso, e infelizmente ele acabou. É incrível que ele tenha ocorrido, ainda é para mim da ordem da interrogação, né, como é que a gente chegou a esse ponto, né, de eleger alguém como Bolsonaro como presidente do Brasil, depois do que já tínhamos experimentado, vamos dizer, de uma emancipação do Brasil, de um respeito internacional, não é? É uma coisa que você tem razão, um psicanalista precisa entrar nessa seara e não vai ser talvez o mais indicado para encontrar, né, as razões desse processo, mas ele certamente tem uma contribuição a dar, inclusive, pensando aqui, enquanto ouvi esse seu comentário, o quanto aquilo que Freud aponta, né, como reação terapêutica negativa, como arruinados pelo êxito, são temas do Freud muito interessantes, como sempre. Quer dizer, como é que quando alguém chega numa análise, às vezes, a certos avanços, produz uma desgraça na sua vida, né? Porque não suporta o avanço. Eu não estou tentando psicanalizar o Brasil, não, mas acho que tem alguma coisa nesse processo do fascismo, né, e da eleição do Bolsonaro, com todo o seu cortejo de horrores, por assim dizer, que tem a ver com uma coisa assim, não é à toa que vem depois de um avanço tão grande que a gente teve logo antes, né? Assim. Agora, é claro que isso tem que ser subordinado a uma explicação científica, mais no campo da economia política, da ciência política, porque a gente sabe que isso tudo é fruto do neoliberalismo, né? Que está aí dominando o mundo ocidental inteiro, inclusive a ciência, né? Que se aproxima mais da questão aí que eu ando pensando, mas assim, o neoliberalismo é a grande praga, e como disse o Lula naquele magnífico discurso que ele fez na ONU recentemente, o fascismo nasce dos escombros do neoliberalismo. Ele é até otimista, dizendo que o neoliberalismo está... Bom, a gente sabe por outras análises também, tem uma filósofa francesa que eu tenho citado, que é a Bárbara Stiegler, que ela afirma claramente, uma mulher muito interessante, que o neoliberalismo e o capitalismo estão nos seus estertores. Quer dizer, eu quero crer nisso. De qualquer maneira, ele faz muito estrago quando está nos estertores, né? Por exemplo, produz esse fascismo, né, como resultado das ruínas dele. Então, isso é mais importante do que os elementos, talvez, inconscientes que a gente possa identificar nesse processo, embora os analistas não encastelados no seu elitismo, né, na sua falsa neutralidade política, que é um dos males de que a psicanálise sofre, eles podem contribuir sim. E eu me coloco aí desse lado, sabe, dos que querem pensar junto com meus instrumentos, né? Agora, só uma retificação, quando você me apresentou, está desatualizado sim. Eu me aposentei em 2021
Então, eu não sou mais o coordenador do programa, do qual continuo, porque eu me aposentei, mas estou a 1.000 por hora, você me conhece. Eu me aposentei por outras razões, mas assim, eu estou trabalhando de vento em popa no mestrado profissional que você mencionou, mas não sou o coordenador e muito menos o chefe do departamento de Mas psicanálise. você continua professor. Sim, titular, me aposentei como professor titular da UERJ e estou professor nesse mestrado que você mencionou, só não sou o coordenador. E não tenho mais nenhuma relação com aquele departamento de psicanálise que se tornou uma coisa muito esquisita. Eu peguei você vê como a gente já está tempos juntos, né? Que eu te conheço faz tempo. Eu peguei de uma entrevista que a gente fez, acho que em 2021, justamente quando você estava ali. Agora, a palavra aposentadoria não combina com você, Luciano. Combina, Essa palavra tem que ser abolida desse rol burocrático. Na verdade, eu não estou aposentado, é só uma coisa realmente institucional, digamos, não é real. Institucional. Ô, Luciano, eu quero propor uma questão para você, que é o seguinte. Primeiro, assim, será que a psicanálise poderia... Eu sou entusiasta da área, você sabe disso. Eu, como linguista, enfim, tive acesso a alguns textos do Lacan e outras coisas, do próprio Freud. Esse, sim, foi importante na minha pesquisa sobre humor. E a linguística está muito interligada, né? A ideia, né, de uma psicanálise, pelo menos lacaniana. Agora, eu fico pensando se a psicanálise poderia ser usada, poderia ser aproveitada no circuito de discussão de uma comunicação de um governo. Por que eu te pergunto isso? Você diga para mim depois sim ou não, ou talvez. Eu te pergunto porque o fascismo, o bolsonarismo, ele tem uma relação de projeção invertida com a esquerda e com o progressismo. É uma coisa impressionante. Parece que eles querem ser a gente com o sinal invertido. Tudo que a gente produz, tudo que a esquerda produz, eles vão lá e deturpam e vivem disso. Eles vivem de deturpar os enunciados que vêm do campo democrático, né? Você identifica isso? Eu acho assim flagrante. Eu vejo a atuação agora da extrema-direita nessa pauta de costumes e tudo mais, é sempre numa política de confronto, e eu acho que isso está na natureza do sujeito, não especificamente numa questão ideológica. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, se eu não estou falando uma besteira muito grande aqui. Não, acho que de modo algum. Eu não sei, você falou assim, não, talvez eu prefiro talvez, porque eu nunca tinha pensado nesses termos que você propõe, né? Dessa relação íntima, vamos dizer, pela inversão, né? Pela distorção e pela inversão, até porque eles não têm enunciados próprios, assim, alguma coisa muito pobre, miserável, eles são parasitários sempre de alguma outra coisa, né? Não tem uma, vamos dizer, não tem uma consistência discursiva, né? O fascismo tem, enfim, princípios, mas nem sei se princípios. Ele tem posições que são sempre muito deletérias, né? Da linguagem, da ciência, do pensamento, de tudo isso. Então faz sentido o que você está dizendo, que eles parasitem, né? Outros discursos para fazer inversões, distorções, inclusive devastações mesmo discursivas. Você fala em relação à esquerda. Aí você termina dizendo assim, que isso tem alguma coisa muito íntima do sujeito, além das determinantes históricos, sociais, digamos, econômicos. Né? Eu acho que sim, não é possível pensar o fascismo sem o sujeito. E nesse sentido, a psicanálise tem mesmo uma função a fazer aí, né? Porque um nível de ódio, né? Um nível de rechaço ao laço social, digamos assim, né? A proposta de barbárie no laço social, a destruição da própria ideia de laço social, que Lacan colocou como base de um discurso, né, é muito flagrante no fascismo. Então, eu acho que assim, a dimensão, vamos dizer, não apenas no contexto da economia política e da ciência política e dos interesses, acho que alguma coisa da estrutura do sujeito, inclusive em sua relação com o ódio, né, com o objeto, com a morte, né, a propósito de uma política de morte, porque o fascismo é uma política da morte, sempre foi, em todos os contextos, né?
inclusive com o Bolsonaro, né? A gente teve uma política, teve que ter aquele evento, você lembra que foi com o pessoal de São Paulo, que provava, uma pesquisa que provava que a política assim, de tratamento no nível da saúde visava a dizimação da população. Não era assim, foi mal feita, foi atabalhoada, foi incompetente. Não, ela foi calculadamente competente para produzir morte. Esse é o espírito da pesquisa, o pessoal da saúde pública da USP, muito interessante, a qual me associei e fizemos um evento. Bom, então, para dizer, não para falar desse evento, mas para dizer que eu concordo, tem alguma coisa do nível da destruição do ódio que talvez só Freud possa nos ajudar a pensar, né? Esse nível íntimo tão anti-humano, né? Tão anti-sujeito. É do sujeito, mas é anti-sujeito, sabe o que eu quero dizer? Eu acho que é íntimo do sujeito, mas é contra o sujeito. É contra o desejo, é contra o prazer, é contra tudo, né, que importa na estrutura do sujeito. Mas você tem que pensar em relação ao sujeito. Acho interessante a sua ideia. É o que eu posso pensar por hora, né? Luciano, olhando o 8 de janeiro, aquelas pessoas que invadiram as sedes dos três poderes e depredaram tudo aquele conjunto, quer dizer, aquilo ali é tão terrível, né? É um conjunto de fatores, é o clímax de um país que foi destruído por esse discurso do ódio, né? O que você lê ali, né? Pessoas, por exemplo, que muita gente diz que estava ali assim, sem saber que estava ali, por que estava ali. Inclusive, é um dos argumentos da defesa de alguns desses réus hoje. Todos foram presos, enfim, ali fichados. Alguns vão cumprir em liberdade, alguns vão pegar 17 anos. O que um psicanalista diria dessa catarse coletiva que tomou conta do Brasil naquele início de mandato do governo Lula? Elia. Eu estou fechando meu microfone porque, às vezes, ele, como é próximo do caixa de som, ele dá distorções. Eu estou fazendo isso para evitar quando você fala, né? Então, eu acho que você toca num ponto muito interessante, né? O Freud trabalha em Psicologia das Massas e Análise do Eu, que é um texto fundamental dele a respeito dos fenômenos de massa, alguns temas ligados a isso. Quer dizer, na verdade, eu entendo que talvez a maioria das pessoas que estavam ali no 8 de janeiro não tivessem uma clareza, digamos, intelectual, né, racional, de tudo que aquilo tudo representava. Você falou em catarse, fenômeno de multidão, há uma nesciência, né, uma estultícia, vamos dizer, estrutural naquelas pessoas. Poucos são os líderes, vamos dizer, que estavam fazendo aquilo, vamos dizer, articulando com toda uma proposta política. Acho que é o que você vê também nos argumentos bolsonaristas, de pessoas da rua, às vezes conversando, você vê pessoas que não têm a menor ideia do que estão dizendo, das consequências que estão dizendo, tem um nível de inconsciência, né, de falta de noção, e ao mesmo tempo um contágio. Tem alguma coisa da ordem do contágio, que também o Freud toca nisso, quer dizer, a massa, né, enfim, ele estuda a massa ali, um fenômeno de massa, que é da ordem de um contágio absolutamente inconsequente e, enfim, e devastador. E tem que entender isso. Agora, por que, né, que a massa, o que faz com que haja alguém ou um grupo que faça essa imantação, né, que é o líder. O líder do fascismo tem sempre um líder. É sempre uma paixão cega pelo líder. Isso que Freud mostra, uma identificação com o líder, uma demanda de amor por pai do líder. Você vê que há pessoas que enlouqueceram em relação ao Bolsonaro, se atiravam no chão de joelhos, fazendo, quer dizer, fenômenos assim. Então, me parece que é isso. A gente sabe que isso existe desde Freud, esse tipo de fenômeno. Mas o problema político é como evitar que isso chegue a esse ponto, quer dizer, aí é um outro processo, né? Como evitar que um líder ocupe o lugar que o Bolsonaro... Como evitar uma eleição do Bolsonaro, vamos dizer assim, né? O que explica o antecedente do 8 de janeiro, é depois da derrota dele, não aceitada por ele. Mas o que levou, né, ao 30 de outubro de 2018? Né? Quer dizer, que forças levam a isso? Que estranhas forças levam a isso? E levam um Jair Bolsonaro, quer dizer, um ninguém,
a ser um presidente da República. Aí eu acho que cabe outra pergunta para você, ou então refazer essa primeira pergunta, que é a ignorância, ela significa um gozo para o sujeito, porque a gente percebe que tem essa coisa, as pessoas gostam de não saber. Isso é um tema caro à psicanálise. Como é que você identifica essa onda que tem no Brasil? A gente percebe, é um prazer assim a pessoa se colocar como uma pessoa ignorante, contra a civilização, assim, abertamente, parece que tem um gozo muito forte ali. É. Dessa vez não fechei o microfone, não sei se deu efeito. E contra si mesmo, né, Gustavo? Porque várias pessoas, vários bolsonaristas agem contra si mesmos. Tem muitas pessoas, muitos pobres. Ou seja, a gente sabe do ódio do bolsonarismo à pobreza, a vontade de eliminação da pobreza, que é própria do neoliberalismo e chega no fascismo de uma maneira executiva, digamos assim, né? Já para se consumar em atos assim, da polícia, chacinas. E negros, né? Você pode encontrar negros, homossexuais e pobres, enfim, todos os setores segregados, oprimidos, que sofrem toda sorte de desrespeito e humilhação social, país como o Brasil, apoiando Bolsonaro. Quer dizer, então também de se perguntar o que é isso, né? O que é esse fenômeno. Mas você falou do gozo, é interessante porque o Lacan, talvez você saiba disso, acho que sim, ele definiu 3 paixões do ser, né? E aí ele fala de paixões do ser, não exatamente do sujeito, ele faz essa diferença porque é num nível, vamos dizer, menos organizado, menos constituído, que seria o sujeito, do ser. O ser tem paixões pelo amor, ódio e ignorância. A ignorância é a terceira grande paixão do ser, e você foi exatamente nesse ponto. Quer dizer, há alguma coisa no ser que é a paixão da ignorância, né? E essa paixão, é evidente que ela encontra seu apogeu, seu florescimento máximo no fascismo. É a paixão da ignorância reinando, né? Quer dizer, agora você veja, o Brasil, né? O Brasil a gente tem muitas razões para tentar entender historicamente isso. Agora pega a Argentina, cujo o povo a gente sempre disse, é mais politizado, mais aguerrido, vai mais às ruas, combate mais, né? Foi E você totalmente capturado. exato, tem o Milei, quer dizer, entendeu? Está aí ameaçando ganhar. Então você vê um povo que é politizado, digamos assim, comparativamente com o Brasil, muito mais. E aí a ignorância prevalece mesmo em quem tradicionalmente não opera por ela, né? É impressionante o fenômeno Milei na Argentina também. Então, há alguma coisa no mundo ocidental que não pode ser pensada individualmente. Aliás, eu não penso nada individualmente. Nem a neurose mais íntima de um paciente meu, eu penso ela individualmente. Acho que esse termo deve ser banido do vocabulário psicanalítico. Indivíduo, individualismo, individualidade, porque e os direitos individuais, do liberalismo, porque mesmo no inconsciente você tem uma estrutura que não é individual, né? Então, acho que aí essa questão, todas devem ser pensadas fora do indivíduo, mas essa questão do fascismo e dessa paixão, gozo da ignorância, como você falou, ela mais que qualquer outra, ela exige, né, uma leitura coletiva, social, pelo menos transindividual, né? Transindividual. Olha, é fantástico esse tema. Eu fico aqui muito fazer. Olha, demorou para você voltar. Precisa voltar aqui com frequência, viu, Luciana Elia? Porque a gente sente falta. A gente fala de política, política, guerra, não sei o quê, o Lula, Bolsonaro, mas aí acaba esquecendo que existe um sujeito, né, que é o centro de tudo isso. Eu fico aqui pensando, existe um excedente de racionalidade, né? Acho que uma overdose, e aí você tem essa movimentação do ser sujeito, né? Que se apega à irracionalidade. Quer dizer, que é o fascismo, né? E talvez, mais do que uma doença social, eu não sei se isso é adequado, né? Nós precisamos encarar isso minimamente com base, se não na ciência, porque eu vou até lembrar o Foucault aqui, porque o Foucault, quando perguntaram para ele se psicanálise e marxismo eram ciência, ele disse que a psicanálise e o marxismo são importantes demais para serem ciência. Você lembra disso? O Foucault respondeu. E assim, que seja um campo do conhecimento como a psicanálise,
para a gente poder lidar com essas dispersões do sujeito, né? E que leva para violência absoluta. O que é o Brasil, né? Um país que mata, campeão de assassinatos de LGBTQIA+, campeão de feminicídios, campeão de acidentes de trânsito, campeão de, enfim, balas que não são perdidas, matando cidadãos da periferia e crianças. Quer dizer, quando a gente fala de Israel e Palestina, a gente fala, nossa, que horror, né? Mas vamos olhar para o Brasil, né? O Brasil é isso também, né? Você consegue desdobrar um pouquinho minhas angústias aqui, meu querido Luciano? Deixa eu acionar aqui seu microfone. Eu já acionei aqui. Vamos tentar. Suas questões são super interessantes e exigem sempre, isso é muito legal também, né? Te agradeço. Exigem da pessoa com quem você conversa enfim, uma atenção e uma argúcia, às vezes, e a gente tenta. Vamos lá. Então, você colocou a questão do sujeito da ciência, né? Isso me interessa, você sabe muito. Eu queria dizer primeiro isso, como você trouxe muito bem aí. A gente está diante de fenômenos que precisa considerar o sujeito, e o ser do sujeito. Não pode deixar ele de lado dessas análises. E um dos grandes equívocos, eu acho que a psicanálise promoveu por uma vertente do seu desenvolvimento, como história, é confundir o sujeito com o indivíduo, que na minha fala anterior eu propus, né, banir. Porque o sujeito não é um indivíduo, ele é transindividual. Então, ele tem uma estrutura social, né, digamos assim. Eu não estou confundindo isso com o culturalismo, ou com a sociologização da psicanálise, não é a redução, o reducionismo, né, das questões que a gente está tratando, fascismo, ódio, guerra, enfim, essa prática. Você falou da Israel e Palestina, que é uma questão já bastante complexa, e aqui no Rio, além de além do feminicídio, que é do Brasil, da homofobia, do assassinato às pessoas, enfim, LGBT e tudo mais, você tem o que aconteceu semana passada, né? Quer dizer, um crime, um assassinato de 3 médicos, poderiam ser 4, um escapou, assim porque se enganaram né? Quer dizer, uma guerra lá entre eles que sai matando, quer dizer, um faroeste fascista, né? Miliciano. Você tem a milícia, que é um detalhe a mais dessa, que é mais, enfim, presente na minha cidade, né? No Rio de Janeiro, onde tem uma organização que o poder do próprio governo associado à milícia. Então, você vê, é um negócio também, mais uma coisa escabrosa dessas, assim. Mas, voltando, eu acho que a questão do sujeito, ela tem que ser pensada cientificamente, sim. Você falou do Foucault, achei interessante, que recentemente eu voltei a ler esse fragmento por causa do meu livro, né, que está saindo depois de amanhã na livraria da Travessa, e eu falo do Foucault, porque eu considero o Foucault também o autor de uma metodologia de estatuto científico, que é a genealogia, a arqueologia, por mais que esse livro que eu vou lançar depois da manhã, ele tem alguns temas assim, mas eu mencionei o livro por causa do Foucault, né? Porque ele diz isso, o Foucault diz, o que pior que o marxismo e a psicanálise podem fazer é querer ser científico, né? Um pouco na linha do que você trouxe. Mas aí é preciso requalificar o termo ciência. Ele está criticando com toda razão um certo modo de pensar a ciência, da ciência se pensar e se afirmar, né? E ele, então, ele bate na ciência como essa prática de dominação, porque a questão dele com o poder, que é né, a proposta dele, a ciência política dele é essa, né, uma teoria do poder que, enfim, e ele tem toda a razão. Mas veja, por outro lado, eu gostaria de reabilitar a ciência, entendeu? Não no sentido que ele ataca, com toda a razão, mas de uma ciência que está vilipendiada pelo próprio neoliberalismo, ou toda a política. Quer dizer, o movimento... não é possível você pensar a questão epistemológica, não é, atual, a morte da epistemologia crítica, da qual Foucault foi um agente, ele foi um ator, né, um importante agente da epistemologia crítica, que está exterminada. Você não tem um epistemólogo crítico hoje, você já prestou atenção nisso? Quer dizer, a epistemologia crítica morreu, foi estrangulada. Isso tem a ver com a ascensão do neoliberalismo a partir dos anos 70. Então, veja, a ciência, no que ela tem de austera, séria, rigorosa, que ela tem, essa vertente, e plural, e não una, né? Não una e reduzida, vamos dizer,
a uma metodologia positivista, organicista, reducionista, que interessa ao capitalismo, né, ela precisa voltar, sabe? Eu tenho defendido a ciência, por isso esse livro também, e mostrando que a ciência da psicanálise, como eu acho que Foucault criou um método científico, hein, chamado arqueologia e genealogia, porque tem uma marca de rigor científico que não tem nada a ver com essa ciência, digamos, se você me permite, vagabunda, que hoje, graça por aí, impera no mundo capitalista. Eu Então, me também lembro, discutir a ciência também aí. Fala. eu me lembro nas aulas que eu tive de psicanálise na Unicamp, com a grande professora, grande psicanalista Nina Virginia, e ela ressaltava o seguinte: o Lacan tem alguns grafos, né? E ela falou assim: não chamem de gráfico, não é um gráfico, é um grafo, né? Porque o Lacan tem aquela dimensão, acho que da poesia também, no conhecimento que ele produzia, né, Elia? Que é uma coisa que eu acho que escapa à ciência. A ciência, num certo sentido, ela tem uma coisa assim mais dura, né? Mais racional, mais hiperracional e tudo mais, da empiria, Agora, o mundo é muito vasto, né? Talvez só a ciência não dê conta das questões do mundo aqui para a gente ser generalizante também. Mas eu acho que assim o ponto que você toca que é muito importante, e eu quero falar do lançamento do teu livro. Deixa eu colocar na tela de novo aqui o teu livro. O lançamento que vai ser na quarta-feira, dia 11. Olha só que beleza isso aqui, gente. Livraria da Travessa Ipanema, na Visconde de Pirajá. A Ciência da Psicanálise, Luciano Elias, Metodologia e Princípios, pela Almedina Brasil. É isso, Elia? É isso sim. É o selo 70 da Almedina, que é uma editora portuguesa, né, que tem também no Brasil uma representação e que está querendo se ampliar para o campo das ciências humanas, sociais e políticas, né? Ela tem uma tradição mais no direito em Portugal, mas está ampliando muito assim, o campo editorial dela. Elia, deixa então eu fazer aqui, a gente está encaminhando aqui para o bloco final, deixa eu fazer uma pergunta para você, que é o seguinte: o Lacan dizia que o sujeito da psicanálise é o sujeito da ciência. Eu queria que você explicasse para a gente o que exatamente ele quis dizer com isso, e também aqui corroborar e me somar essa sua, eu identifiquei assim, né, que a gente precisa de ciência. Embora um psicanalista saiba que a ciência não é resposta para tudo, mas assim, ela foi tão espancada, né, na cena do debate público no mundo inteiro, e a pandemia deixou isso claro, que a gente precisa fazer uma campanha pela volta da ciência, né? Basicamente, né? É nesse caminho que você está indo, com essa reflexão? É exatamente esse caminho, é uma reabilitação, porque a ciência está vilipendiada, né? Ela está degradada, depreciada e eu acho que isso é indissociável do movimento neoliberal e da questão econômica e política, né? Quer dizer, não convém ao capitalismo e ao neoliberalismo um pensamento científico crítico. Convém um determinado tipo de ciência. Claro, eles se apoiam não o fascismo. O fascismo tem horror de ciência, como tem horror do sujeito, como a gente falava ainda há pouco, tem horror de tudo, né? Que tenha qualquer valor humano ou de desejo, enfim. Mas não o neoliberalismo, né? O capitalismo e o neoliberalismo precisam de uma ciência, mas um tipo de ciência degradada também, quer dizer, é positivista. Você falou da empiria, toda uma distorção da história da ciência que faz o que, vamos dizer, a pior vertente da história da ciência que eles adotam e valorizam, né? Que é essa coisa das evidências de hoje, né? Você tem isso, medicina baseada em evidências, aí você transpõe para a psicologia e diz que você tem que demonstrar em termos de evidências a sua eficácia, sem considerar toda a estrutura daquele campo de saber, não é? Então eu tenho me empenhado nisso, sim. Por exemplo, quando você fala da Nina, eu até achei legal, eu gosto ali, a sua professora na Unicamp, quando ela fala grafo, não é gráfico, é interessante, tem a ver com a poesia, mas eu acho que talvez tenha mais a ver com o fato de grafar na escrita, a função da escrita, né? Então é grafo mesmo, ela tem toda a razão, porque não é um gráfico que quer representar no nível da abstração, né? Digamos assim, inspirado em Aristóteles, lá na ciência empírica,
mas da grafia, grafar uma questão do sujeito. O grafo grafa, porque ele escreve, ele é da ordem da lógica, tem a poesia e tem a lógica. Né? Lacan foi quem formalizou no plano lógico várias questões que Freud deixou no plano mítico, por exemplo, né? A questão do mito do pai da horda primitiva, assassinato do pai, que o Freud não teve outro jeito senão falar em mito, o trágico da era moderna. Né? Agora, o Lacan disse, vamos tirar isso do mito e trazer para a lógica. E aí formalizou de uma maneira que eu acho interessante pensar também que o Lacan não é por exemplo, quando você fala a sua questão final, super importante, né? O sujeito da psicanálise, o sujeito inconsciente é o mesmo da ciência, ele diz isso pode horrorizar, escandalizar as pessoas, ele diz em seguida, mas o que ele quer dizer com isso? Né? Há uma filiação da psicanálise à ciência. A psicanálise não veio da filosofia, né, da arte, da magia, né, da religião. Vamos dizer, a origem dela, né, o tronco do qual ela vem, ela procede, é a ciência. Lacan afirma isso até o final, né? Então, mesmo que a gente subverta a ciência, precisa pensar aí em subversão. É uma ciência subvertida ou subversiva, mas é da ciência que ela vem. Repito, ela não vem da arte, da magia, da religião. Então, os analistas também não têm muita clareza disso, né? Tem muitos analistas que gostam um pouco, né, desse gozo, já que você falou, não, é um certo desbunde, né? Vamos aí viajar um pouco na maionese, né? Como diz, déconner em francês. Vamos viajar na maionese? Não dá para viajar na maionese porque tem um rigor lógico e ético no inconsciente, não é isso? Eu acho que é isso um pouco que você resgatou bem. Assim, a gente não pode... Eu também não acho que tudo que tem valor no campo do conhecimento é da ciência, não. Eu concordo com você. Há coisas extremamente valiosas fora do campo científico. A arte, em primeiro lugar, né? A poesia, você mencionou. Mas não sem perder o fio, sabe? O fio lógico. Porque aí a gente sai da psicanálise também. Aí cai, sei lá, Jung, né? Às vezes eu me pergunto por que o pessoal alternativo, a galera toda, desde os Beatles... Posso fazer um comentário, não sei se dá tempo. Sabe a capa do Sgt. Peppers, aquele belíssimo disco dos Beatles, que foi um marco dos anos 60? Eu sempre tentei achar o Freud, tem uma galera toda lá de pensadores e filósofos, não tem o Freud. Outro dia alguém me disse que tem, um amigo meu, que está escondido atrás de uma figura lá de uma mulher do cabaré. Está lá o Freud, entendeu? Quer dizer, então ele está, mas ele está de uma maneira... E o Jung está visível, né? Outros também. Por que essa galera mais psicodélica, né, tem tanta preferência por Jung? É uma questão que eu ando me perguntando. Por que prefere essa coisa, enfim, menos científica? A ciência tem que voltar assim, tem que voltar até politicamente para combater o mundo fascista. Volta, ciência, volta. Eu vou fazer uma campanha aqui. Olha só, você falou e está aqui na tela aqui o Sgt. Peppers. Você quer falar? Repete para a gente o seu comentário sobre o Sgt. Peppers. Não, o Freud está escondido na minha seta do cursor, não aparece para vocês, né? Mas se você pegar essa figura amarela à direita do George Harrison, está de amarelo e branco, sabe? Tem os 4 Beatles, né? E do lado direito tem... Subindo um pouquinho, o Freud está escondido ali atrás, sabe? Freud está escondidinho. Exatamente. Essa capa, ela é tão bonita, né? Ela é tão bacana. Ela é linda. Eu escrevi uma vez um artigo sobre esse livro, sobre uma... Os analistas se organizaram para fazer um livro sobre o Sgt. Peppers quando fez 40 anos do lançamento do disco, e que eu escrevi. E eu digo alguma coisa nesse artigo. Depois eu te mando, porque você é da... Ô, Elia, eu adorei quando você... Adorei quando você chegou mais perto aqui da câmera. Você estava ali, você chegou mais perto aqui, um approach, um avanço, porque, enfim, parece que a coisa tremeu nesse momento. Eu quero dizer o seguinte para você. A gente costuma dizer, né, lugar comum, que a direita é mais, enfim, prática e a esquerda é mais teórica, assim, grosseiramente, né? A esquerda gosta de desdobramentos, da sociologia, filosofia, e essa é uma linguagem um pouco vetada na internet, que gosta da rapidez, e por isso que a direita teve, uma das explicações para a direita ter um apelo na internet, nas redes sociais e tudo mais. Eu quero dizer o seguinte, eu já tenho uma experiência anterior que
não confirma isso, e nessa conversa com o Luciano Eli, e anteriormente com o Luiz Vieira, que é um cientista do INPE, as pessoas gostam de temas cascudos e complexos. Gostam, elas ficam agradecidas. O pessoal que está no bate-papo curtindo muito, agradecendo por eu trazer você aqui hoje. Não fica só naquele rame-rame da política, aquela coisa assim que é muito... Tem que ter muito cuidado, né? A gente fica muito saturado de tudo isso. E é o Lula, é o Bolsonaro, e é não sei o quê, é a Palestina, e vai misturando tudo, e todo mundo vira especialista e tudo mais. Então, essa live, esse giro de hoje para vocês é uma espécie de desacelerador, né? Calma, respira, olha o mundo, e que ele existe ainda. Não é só essa pasta, essa massa amorfa que a gente vai manipulando a meio que a deriva o tempo todo. Elia, vamos reforçar o convite aqui para o teu lançamento, A Ciência da Psicanálise. Estou curiosíssimo para ler o teu livro. Depois você manda para mim, hein? Pode ligar aí. Eu vou te mandar um exemplar de presente. Depois você já me mandou um exemplar maravilhoso daquele seu estudo sobre o Lacan, que eu devorei aqui logo que chegou, e agora eu vou ficar na espera desse aqui, convidando todo mundo que está no Rio de Janeiro para comparecer nesse lançamento aqui na quarta-feira, Livraria da Travessa, em Ipanema. Elia, tem muita coisa que eu quero falar com você ainda, vou te chamar daqui a pouco. É só me chamar, me chama que eu venho, né? Em vez de... Me chama que eu vou. Então, olha, super obrigado, Conde, por esse papo tão legal, como sempre, e agradecer aí quem participou também, e até muito breve, né, meu caro? Me aguarde, logo você está aqui de novo para a gente conversar. Obrigado, um beijo grande, querido.